Me diga qual é o seu Deus, eu te direi quem você é. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo, claro, se você é nova aqui no canal, deixe de se inscrever, faça isso. Deixe também o seu like, isso ajuda bastante. O assunto aqui desse vídeo, vocês devem ter lido na thumbnail, é a pergunta se o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é um tipo de castigo divino. Essa pergunta surge aqui nesse vídeo porque eu tenho visto nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, muita gente, sobretudo evangélicos, compartilhando mensagens que dizem mais ou menos o seguinte: Deus está irado contra aquela região, contra aquele estado, pela presença de religiões de matriz afro naquela região. Portanto, Deus está castigando os supostos idólatras, os hereges, e então está limpando o estado. A essa pergunta, uma resposta rápida e direta cabe aqui. Se a pergunta é feita, Deus está castigando o Rio Grande do Sul por essa razão? A resposta imediata e clara e inequívoca é não. Não seja tolo. Porque quem pensa uma coisa dessas de Deus, na verdade só demonstra o nível de sociopatia que desenvolveu ao longo da sua existência. Essa pessoa que pensa assim, que acha que Deus mata bebês afogados para provar que ele é Deus. Se uma pessoa pensa assim, por favor, se você pensa assim, procure ajuda psiquiátrica. Você precisa de ajuda. Você precisa de conversão à humanidade. E eu digo aqui isso vinculado a qualquer religião que afirma a humanidade. Se reconcilie com a sua própria humanidade, você talvez vá pensar diferente. Mas para além dessa resposta mais imediata e talvez, na opinião de muita gente, ríspida, e eu não vou aqui medir palavras, desculpe mais uma vez, se você pensa assim, você está num nível de desumanidade absurda. Então eu preciso buscar ajuda. Mas eu queria aproveitar essa pergunta, essa loucura que é dita em relação a essas tragédias, para pensar algumas coisas com vocês vinculadas a isso. E aí eu volto à frase inicial que eu disse aqui no vídeo. Diga-me quem é o seu Deus e eu direi a você quem você é. O que está escondido nessa frase? A ideia de que toda teologia é uma antropologia. Ou seja, toda percepção de Deus, na verdade, reflete muito de quem nós somos. A imagem de Deus que nós construímos diz respeito, muitas vezes, não ao ser de Deus mesmo em si, mas sim a quem nós somos diante da vida. Então, se nós somos pessoas vingativas, iradas, nós construiremos uma imagem de Deus assim. Se a gente se pensa como centro da própria existência, se a gente se acha como o absoluto para julgar todos os outros, então nesse sentido, os que pensam diferente de nós são hereges, errados e são destinados ao inferno, então o nosso Deus, que a gente crê, vai também vestir essas características e será um Deus que vai afundar o Titanic para provar que é Deus, que vai castigar pessoas inocentes para provar que é Deus, que vai maltratar gente, seres humanos, só para provar que ele é um tipo de divindade absoluta. Ora, na verdade, o que estamos aqui é diante de uma imagem de Deus distorcida por um ser humano doente que, como eu disse no início, precisa de ajuda psiquiátrica. Mas há uma outra razão para essas questões todas, que é uma razão teológica. Muitas vezes, na tentativa de defender a suposta soberania de Deus, nós encontramos explicações como essa, de que tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Então, se há uma tragédia como essa no mundo, é Deus que quis assim. Gente, que tipo de divindade é essa? Essa divindade seria muito mais próxima de um Zeus da filosofia grega do que do Deus de Jesus de Nazaré. Porque, afinal de contas, Deus é bondoso. E se Deus é bondoso, então a gente pode crer que ele não iria castigar gente inocente. E, na verdade, nem castigar pessoas que merecem, porque ele é misericordioso. Ele sempre quer o arrependimento dessas pessoas, ele quer mudança de vida. Então perceba que estamos lidando aqui, se é o Deus de Jesus, com um Deus que é pura gratuidade, pura graça. E, portanto, não é um Deus vingativo e nem irado contra a sua criação. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber é que essa leitura teológica que tenta defender a soberania de Deus a todo custo, ela na verdade tem um custo muito alto, que é a própria humanidade. Nós nos desumanizamos se pensamos assim. É preciso, portanto, repensar essa ideia de um Deus todo-poderoso, como se fosse uma divindade grega, como eu falei agora há pouco, que governa tudo com as suas próprias mãos. Vale a pena que, por exemplo, você ler Jürgen Moltmann, que propõe uma leitura da kenosis divina, do esvaziamento de Deus ao criar o mundo.
Não vou entrar aqui no mérito dessa questão agora, porque também aqui no canal há outros vídeos que nós já falamos sobre isso, mas eu queria então dar continuidade a um outro erro teológico que surge, que sustenta essa ideia terrível de achar que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é castigo divino. E essa outra justificativa teológica que sustenta essa noção desumana é a perspectiva escatológica do pré-milenismo dispensacionalista. Já falamos aqui no canal várias vezes que esse tipo de pensamento é um câncer, de fato, para a espiritualidade cristã. Por quê? Porque ele parte de pressupostos que não são bíblicos. Ele parte de pressupostos de que o mundo que vivemos é um mundo a ser destruído. E ele não é. É um mundo a ser redimido. Aliás, segundo a lógica do Evangelho, foi redimido por Cristo. Há, portanto, a esperança de uma nova criação, de um novo céu, de uma nova terra, que o Apocalipse nos apresenta como algo que vem até nós. E vem até nós na medida em que nós nos envolvemos na construção desse mundo, desse novo reino, dessa nova vida, desse novo tipo de ser. Portanto, estamos lidando aqui com uma teologia, uma escatologia, que gera passividade diante do mundo. E o que acontece? Se a tragédia diz assim, as pessoas dizem, graças a Deus, é sinal de que Jesus está voltando. Isso não podia ser mais longe da verdade. Porque, olha só, se o reino que Jesus proclama é o reino que nós anunciamos e que nós pedimos que venha até nós na oração do Pai Nosso, não é? Venha a nós o teu reino. Se esse reino é o reino de justiça, é o reino de cuidado, de partilha, então não há nenhum tipo de apoio teológico para uma passividade diante da destruição do mundo. Ao contrário, se o mundo está sendo destruído, nós precisamos nos preocupar por que ele está sendo destruído. Contra essa escatologia da passividade, o Evangelho nos conclama a ação, a encarnar na existência os valores do Cristo de Deus. Isso significa também cuidar da criação, cuidar do mundo que vivemos. E isso me leva à terceira e última afirmativa deste vídeo, que é a seguinte. O que houve lá no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com Deus. O que aconteceu lá é fruto da irresponsabilidade humana, que não cuidou, por exemplo, daquelas barragens, que não desenvolveu políticas públicas para a manutenção daqueles espaços de proteção, que age contra o meio ambiente produzindo aquecimento global. Ora, é claro que isso tem consequências. As consequências nós estamos vendo agora. Seja no aumento de temperatura, por exemplo, que vimos algum tempo atrás, seja nessa quantidade absurda de chuva. Então, querer defender a ideia de que o que está acontecendo lá é castigo de Deus contra as religiões afro. Olha, isso, além, como eu disse no início, de ser um sinal de sociopatia, é um sinal claro de intolerância e racismo religioso. Se você pensa assim, você é um preconceituoso. Quer você reconheça isso, quer não. Portanto, arrependa-se desse pecado. Aí sim, desse pecado. Antes que você tenha que prestar contas a Deus desse racismo religioso contra religiões de matriz afro. Nós temos um país democrático, onde as liberdades religiosas são asseguradas pela Constituição. Querer estabelecer juízos divinos contra outras religiões só porque elas seguem outras propostas que não são as suas, isso só significa dizer que você é um orgulhoso, arrogante, que se acha proprietário de Deus. Gente assim me assusta. Eu quero distância de pessoas desse tipo. Portanto, não pense dessa maneira. Não ache que é Deus que está castigando aquele Estado. Não. Deus está onde nesse cenário todo? Deus está com as vítimas. Deus está ao lado delas. Deus está sustentando aquelas pessoas. E o nosso papel como igreja é também sustentá-las. É nos motivarmos como igreja a levantarmos doações, não para a construção de templos suntuosos ou para comprar jatinhos particulares para pastores. Não. É para direcionar dinheiro para ajudar gente que está passando necessidade. Essa seria a nossa função. E nesse sentido, além dessa função mais ativa, também há outra questão que também é ativa, que é a oração. Orar por essas pessoas. Orar para que Deus cuide delas, porque elas são nossos irmãos e irmãs. Seja de qualquer religião que forem, são nossos irmãos e irmãs, porque são gente, são seres humanos, que precisam do nosso cuidado também. Portanto, diante disso, haja com misericórdia na existência. Se você crê e age na misericórdia com os outros, então certamente o Deus que você serve é o Deus da misericórdia também. Diga-me qual é o teu Deus e eu te direi quem você é. Se o seu Deus é o Deus de Jesus, então você agirá como Jesus na vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, claro,
Curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero avisá-los que nós tivemos a primeira parte da live no domingo passado sobre a filosofia na história da teologia. Não concluímos o assunto. E vamos fazer a segunda parte dessa live no domingo que vem, dia 19 de maio, às 9h30 da noite. Então já se programe para participar com a gente. Abraço, pessoal, e até.